Em 2015, se a gente olhar para 2026, o que e como mudou a forma de consumir conteúdo das pessoas? O grande diferencial, acho que, das marcas é que conseguem enxergar a sua produção de conteúdo como uma emissora, né? Sim. Como é que você consegue se conectar com a sua audiência e ter esse viés. Você vê que é uma tendência hoje as empresas cada vez mais montar uma agência interna e ter o conteúdo in-house? Depende do seu modelo de negócios. Eu não sei se é para todos. Eu acho que primeiro você tem que ter muito claro o que é que você vende, para quem você vende, qual é o seu modelo de negócios, né? De forma geral, é difícil você ver um player que talvez, né, não faça sentido para ele produzir conteúdo, estar na internet. E assim, o mercado digital ele foi mudando muito, né? Muita gente ficou nesse meio do caminho. Hoje, realmente, para você se manter perene nesse jogo, você tem que ter primeiro um bom conteúdo. Eu acho que isso faz muita diferença e não são todos que têm um bom conteúdo, né? Pausa no episódio. A gente tem uma métrica que 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos no YouTube não estão inscritas no canal. Então já clica aqui, se inscreve antes de começar esse episódio do Papo de Marca. Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Marca Podcast. Hoje a gente vai falar muito sobre conteúdo, vai falar sobre o conteúdo como motor de crescimento, como estrutura de marca e como responsabilidade de negócio. Hoje eu recebo aqui um jornalista esportivo que começou a sua carreira como jornalista esportivo, passou pela redação, viveu fora do Brasil, a gente vai entrar muito nesse assunto também, e fez a transição aí para a área do marketing. Hoje eu recebo aqui Vinícius. Meu irmão, muito obrigado por aceitar o convite. Você está em casa aqui, a gente vai entrar, né, como que a gente conheceu, como que as coisas acontecem, principalmente aqui em São Paulo, na capital, no mundo do marketing também. Seja muito bem-vindo. Eu apresentei aí você da maneira correta, faltou alguma coisa? Não, faltou que eu sou pai de 2, então já rodei bastante aí. Importante. Mas, cara, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e já estou me sentindo em casa já, pô. Tem uma turma aqui nos bastidores, fera. Parabéns pela estrutura aqui da casa, muito legal. Maravilha. Cara, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão escutar a gente, assistir a gente, vão se identificar primeiro com o nosso papo e aprender muito também. Eu queria que a gente voltasse um pouco a sua história. Primeiro, você é jornalista e como que você chegou? Então a gente vai traçar essa linha do tempo aí para a gente chegar onde você está hoje, o cargo que você está hoje, as responsabilidades que você tem hoje. Legal. Depois da faculdade, para onde que você foi? Para onde que você estava olhando? Legal. Acho que tudo começa na escola, né? Eu sempre escrevi muito bem, sempre gostei de escrever. Eu lembro que eu tive uma professora que ela foi muito decisiva nessa escolha, né? Quando você está na faculdade, antes da faculdade, na verdade, decidindo o que é que você vai fazer para sua carreira, é uma decisão muito difícil que a gente tem que tomar lá atrás, né? Na época do ensino médio. E eu sempre gostei muito de escrever. E na época ela trouxe para a escola uma ideia de seminários, né? A turma não estava muito acostumada a isso. E aí eu lembro que eu mandava bem nas apresentações, ao mesmo tempo tinha um texto muito diferente. E ali ela me provocou, falou, cara, eu acho que você deve explorar mais a parte de comunicação social, jornalismo, né? Tem tudo a ver com você. E nesse meio tempo, eu lembro que o jornalismo esportivo, né, com o Thiago Leifert, estava explodindo o Globo Esporte, né? Uma outra forma de produzir conteúdo sobre esportes na TV. E aquilo, foi a chama. Então, acho que juntou um pouco essa orientação da professora, com também eu vendo o mercado, e, gosto muito, sempre cresci assistindo futebol. Eu tenho tios que foram profissionais na várzea, então acho que foi um pouquinho de cada coisa, né? Eu tive um professor também que foi muito importante, ele falava, cara, antes de você escolher o que você quer fazer para sua vida olhando só para o dinheiro, mas talvez veja aquilo que te dá mais prazer, sabe? Aquilo que você faz com gosto. Então acho que foi uma conjunção de fatores. Eu acabei indo para essa área, né? E a partir daí eu fui tentando fazer cursos, me profissionalizar. E aí, de fato, fui para jornalismo. Então, começa nessa junção de fatores, assim. Sim, e aí dentro da faculdade de jornalismo, você já entrou focado na parte esportiva? Já entrei focado na parte esportiva. É que, assim, obviamente, é a parte educacional. Então, vai pegando a base. Mas eu sempre gostei muito de escrever, tinha um blog, né, para falar sobre jornalismo. O meu TCC foi sobre jornalismo
futebol feminino, na verdade, né? Putz, entrevistei Isso uma em que série ano? de jogadoras. 2015. Caramba, 2015, há Cara, 11 anos atrás. O Vadão, que foi técnico da seleção feminina por muitos anos, né? Tive o prazer de entrevistar. A Adriana, capitã da seleção. Então, assim, a gente teve... foi um projeto muito, muito legal. E ali eu já sabia que eu queria jornalismo esportivo mesmo, né? Ainda que fosse uma decisão difícil, né? É difícil a parte financeira do jornalismo esportivo. Hoje, obviamente, com a parte da internet ficou muito mais sexy a coisa. Sim. Mas na época era muito TV ou redação e jornal, né? Então, foi um pouco do caminho que eu decidi. Obviamente, eu acho que eu tive muita sorte no meio do caminho. Não... A minha segunda experiência profissional já foi direcionada, né? Eu lembro que, procurando em vagas no Facebook, eu vi um anúncio de que o Meu Timão, né? A plataforma Meu Timão estava contratando. E ali eu me candidatei, já era CLT, assim. Qual vaga? Ganhava, era estagiário. Na época era estagiário, no Meu Timão. Você já era Fevereiro formado? de 2015. Não, estava em vias de me formar. Na verdade, assim, tem um caso... talvez seja legal contar. Eu começo a faculdade no Metodista, de São Bernardo do Campo. Faço 1 ano e meio, e aí teve um episódio que eu acabei tendo uma convulsão. Fui jogar bola de manhã, num retiro da igreja, tive uma convulsão, e ali na época eu estava em transição de plano de saúde, então acabou que, né, juntou uma série de coisas, e ali eu tive que estopar um pouco, tranquei a faculdade na Metodista. Então fiquei 1 ano parado, fora da faculdade. Quando eu já volto para a FIAM, para a FMU, e ali eu já começo a procurar algumas oportunidades, né? Mas em 2015, de fato, foi quando eu vi essa oportunidade, já estava de volta na faculdade, retomando, né, a graduação. E aí tive essa chance no Meu Timão, agarrei e foi incrível, assim. Foi até engraçado, né? Nessa época, eu trabalhava em um lugar, numa clipadora. Para quem é jornalismo sabe, a clipadora basicamente por exemplo, né, o papo de marca está sendo veiculado na mídia, né? Uhum. A clipadora ela tem o objetivo de mensurar isso, qualitativamente, mas também de quantidade, né? Quantas matérias foram veiculadas na imprensa com a sua marca, por exemplo, né? Esse é um tipo de serviço terceirizado para agências de comunicação, né? Uhum. Assessoria de imprensa. Eu trava nessa empresa, o CLT, ganhando meus R$2.000, na época era muita coisa, e aí vem a proposta do Meu Timão para ganhar, sei lá, R$700 como estagiário. Eu chego nos meus pais e falo, pai, é isso que eu quero, né? Meu pai, você tá maluco? O que você vai fazer, né? Vai trocar o certo pelo duvidoso. E só uma pausa aqui. Quando você entrou no Meu Timão, qual que era a estrutura deles? Cara... Quanto à estrutura física e pessoas? É uma excelente pergunta, assim. O Meu Timão, para quem tá um pouco mais familiarizado, na verdade, ele é uma empresa que ela nasce, né? O Danilo, o fundador, ele é um cara extremamente... brilhante, né, no sentido, então ele trabalhava na parte de tecnologia, ele gostava muito do Corinthians, era um hobby para ele, e ele estruturou basicamente um Bolt, que ele, em uma única plataforma, centralizava tudo que saía do Corinthians. Então, por exemplo, Globo Esporte, Lance, Folha de São Paulo, que é um qualquer Bolt? notícia, um Bolt, na verdade, é um robô, e ele centralizava absolutamente tudo sobre o Corinthians em uma única plataforma. Então você, torcedor corintiano, você queria se informar sobre o Corinthians, ao invés de você ir no Globo Esporte, depois ir no Lance e outros veículos, você ia só no Meu Timão e ele centralizava lá todas as informações, todas as notícias do clube, né? Aos poucos isso foi dando um pouco de dor de cabeça para ele. Então ele falou, cara, quer saber? Eu vou estruturar uma redação minha, nossa, né? A gente vai passar a produzir conteúdo 24 horas por dia sobre o Corinthians. Naquela época, em 2015, apenas redação, apenas texto, né? E aí, aos pouquinhos, a coisa foi crescendo, amadurecendo. A gente, naquela época, ainda como estagiário, a gente ia para os treinos, a gente frequentava o dia a dia do CT, conhecia os atletas, ia para os jogos, né? Foi uma época muito, muito boa. Não sei se você lembra de 2015, mas o Tite retorna para o clube. Aquele time Renato Augusto, Jadson. Exato, foi um ano brilhante, assim. E eu tive o prazer de estar ali aprendendo. Acho que o Meu Timão foi uma grande escola. Eu acho que o que o Lance, talvez lá atrás, né? Eu cresci lendo o Lance, o jornal também, Lance, sim. Cara. Era uma escola, né, para quem queria cursar jornalismo. E eu acho que o Lance ele foi perdendo, né, por uma série de fatores espaço, assim, né, espaço de mercado.
E o meu timão, né, para quem é corintiano, sempre foi uma escola muito, muito grande. Hoje é um grande celeiro de formação de jornalistas, né? Tem muitos jornalistas que hoje estão em outros grandes veículos de comunicação que passaram pela escola do meu timão de redação, né? Então, foi um grande prazer e eu fiquei lá durante 4 anos. Em 2015, se a gente olhar para 2026, o que você acha que mudou? O que e como mudou a forma de consumir conteúdo das pessoas? Aí a gente pode também entrar já olhando o meu timão hoje. Assim, naquela época, pelo menos o YouTube para o meu timão enquanto plataforma, ele não tinha a força que tem hoje. Então, eu tô há um tempo longe, né? Conheço com todo o time. Mas tem uns aninhos que eu já saí, mas sigo acompanhando. Então eu vejo que hoje, muito mais do que um portal de notícias, né? O meu timão sempre teve também um fórum muito forte, né? O fórum basicamente é onde você, torcedor, você pode fazer um cadastro e você pode fazer as suas publicações com seu viés de opinião, né? Então é bem interessante deixar claro que há uma diferença entre o que é o jornalismo profissional e o fórum. Ainda que muitas vezes, né, quando alguma bomba estourava, né, por exemplo, diariamente no clube, meu timão postou isso, e você ia ver, era uma notícia de um torcedor no fórum, então Entendi. Tinha essa, né, mas eu vejo hoje que não só o meu timão, mas eu acho que as grandes marcas, que elas conseguem enxergar a sua produção de conteúdo enquanto emissora, eu acho que pode fazer bastante diferença, né, acho que o próprio Rony, né, da Reserva fez um post esses dias falando muito sobre isso, né? Que o grande diferencial, acho que, das marcas é que conseguem enxergar a sua produção de conteúdo como uma emissora, né? Sim. Como é que você consegue se conectar com a sua audiência e ter esse viés, né? De emissora. Acho que pode fazer bastante sentido. E acho que hoje o meu timão, eles respiram muito isso, né? É um conteúdo ao vivo, transmissão, acompanhando o clube. Não importa onde, né? Se tem jogo da Libertadores fora de casa, os caras vão, os caras investem, né? Sim. Eles enxergam no conteúdo ou como investimento de fato, né? O quanto que de retorno você vai poder ter disso. E é engraçado, porque é um público, além de ser muito fiel, é um público que cresce exponencialmente, o público deles, e dificilmente vai ser um público que vai parar de acompanhar as notícias que vêm. Pode ser que pare de acompanhar as notícias que vêm desse portal, mas é um público que vai ficar sempre no mercado ali. Sim. Como um consumidor de conteúdo. Agora, depois que você entrou no mercado do jornalismo, qual foi o momento que você descobriu ali que era importante contar uma boa história, mas não só uma boa história para entreter, mas sim com uma finalidade talvez comercial também? Excelente pergunta. Quando a gente passa pela faculdade de jornalismo, a gente começa a entender o quão importante é você, né, saber contar uma boa história. Mas eu acho que eu fui entender, de fato, storytelling quando eu migrei para o marketing, né? Aí eu acho que tem essa boa diferença. Talvez o jornalista ele tenha muito viés de notícia, né? Agilidade, servir ao interesse público. Enquanto que para marcas, eu acho que talvez seja um espectro um pouquinho diferente, né? Talvez já entrando no storytelling, narrativa, vai muito de qual é o seu propósito, né? Qual é o que você vende, por que você vende, né? Sim. Aquela história do Simon Sinek, né? Comece pelo porquê, a Big Idea. Então, acho que são talvez caixinhas diferentes que eu fui me despertar para isso, para estudar um pouco mais, para entender o que era de fato storytelling mais para frente, né? Tem um gap nesse meio do caminho que a gente tem em comum, né? Tem outra coisa em comum, né? Exato. Você teve essa experiência fora aí do Brasil, ela surgiu por quê? Por que você decidiu dar essa pausa, talvez, no jornalismo aqui do Brasil? Eu sempre me provoquei, assim, né? Acho que muito pelas influências que eu tive ao longo da minha vida, de sempre buscar algo mais, né? Repertório. Eu já estava há 4 anos no meu timão, estava super bem, assim, muito, muito feliz. Mas eu sempre tive o desejo de morar fora, respirar uma nova cultura. O mundo é muito grande, né? E hoje eu falo isso pra todo mundo, né? Cara, só vai, se joga. Sim. E na época tinha uma namorada, que hoje na verdade é minha esposa, Nath, um grande beijo. E a gente sempre teve esse sonho em comum. Então acho que foi algo natural. A gente levou ali mais ou menos uns 6 meses, né? Desde a decisão até o embarque.
E ali foi uma época que a gente saiu vendendo tudo, basicamente, Aham. e fomos. Por que Dublin? Acho que você sabe, né? Mas é algo menos burocrático, né? Aham. Mais fácil pra gente ir lá. E foi... e eu sempre tive na minha cabeça, a Irlanda como um todo, ela não tem... O futebol que eles consomem é da Inglaterra, né? Dublin tem os seus times de várzea, mas não tem uma liga profissional que é super valorizada, digamos assim. Então, tudo que eles consomem vem da Eles Premier têm League. muito o esporte deles, né? Tem o rugby. o gaélico. O gaélico, Então, é um pouco... Eles são fanáticos do futebol, isso tá claro. Mas eles não têm uma liga competitiva. Então, pra mim tava muito claro, né? Que não seria algo simples. Eu fui com a cabeça que, cara, vamos, eu e a Natália, vamos passar um tempo lá. E eu tô disposto a, primeiro, vivenciar uma nova cultura, dar um up no inglês, de fato... E o futuro, quando eu voltar, sabe? Eu sempre confiei muito no meu taco. Acho que Sim. isso foi um diferencial E importante. você já foi assim. falando inglês? Que nível que você chegou lá? Cara, de intermediário pra cima, assim. Pô, que legal. Mas é o que eu sempre falo. Mas intermediário daqui ou de lá? Intermediário daqui. Quando você... Eu lembro, né? A gente tava época de... a parte política explodindo no Brasil, né? E às vezes e isso acabava chegando, né, pro irlandês lá. Sim. Só chega o que é ruim, Sim. infelizmente. E quando você precisa explicar, né, algo que já é difícil em português, imagina em inglês. Então, putz, foi incrível, assim, foi uma experiência muito, muito boa. E eu dei muita sorte. Eu acho que passei muito perrengue, sim, né? É normal e talvez para você que esteja pensando em fazer um intercâmbio, vá com essa cabeça, né? Não, as coisas não são fáceis, mas eu tive muita sorte nesse caminho. Por que você fala isso? Por exemplo, né? Para quem conhece um pouco das particularidades de Dublin, você sabe, né? Uma cidade pequena, uma pequena metrópole, digamos assim, né? Recebe muitos turistas, muitos intercambistas vão para Dublin, né? Para essa capital, e não tem moradia para todo mundo. Então, quando você vai se preparando para esse intercâmbio, você ouve muitas histórias, você consome conteúdo, tenta entender como é que você pode encurtar esse caminho para ser mais fácil. E, cara, na primeira semana eu fiz amigos que são grandes amigos até hoje, morei Legal. com eles. Na primeira semana eu encontrei o lugar onde eu trabalhei durante os 2 anos, né? E foi incrível, pessoas maravilhosas lá. A gente ouve muitas histórias, né? De, putz, não me dei bem, irlandês é isso. Cara, foi incrível todas as amizades que eu fiz. Inclusive nos perrengues também. Hoje eu vejo, olho pra trás e falo, cara, eu precisava passar por isso e foi isso, assim. E eu falo também que morar fora é uma experiência que te abre horizontes e você vê muita coisa lá fora, tendo experiência. Quando eu falo de ver, é de vivenciar, né? De você estar em ambientes, de estar em situações que você tem que resolver aquilo. Sim. Que quando você vai para um ambiente talvez que você já conheça, que no caso aqui é Brasil, a sua cidade natal, cara, você não consegue desver aquilo que você experimentou em outros ambientes. E grande parte do sucesso profissional que eu tive até agora, eu acho que foi dessa minha adaptabilidade de ter morado fora. Sim. Sabe? Não sei se você carrega isso com você também. Eu acho que sim. Eu acho que você sair da sua zona de conforto, acho que é bem importante, né? Acho que talvez esse seja... Eu tava na minha zona de conforto, talvez, né? No meu timão, e quando você decide jogar tudo pra trás, né? Se virar... eu sempre morava com meus pais, então essa decisão juntou tudo, né, cara? Agora eu e a Natália, nós dois, e a gente vai se virar. Nesse meio do caminho, minha esposa engravida, legal, né? Então, cara. tipo, dá mais um shift, né? Em um curto espaço de tempo. E assim, foi incrível, assim. Ainda que a pandemia tenha atrapalhado você voltou antes da pandemia ou depois? Eu volto no final de 2020. Então é um pouquinho depois, né? Passa o primeiro ápice e acho eu que volto... o mesmo tempo que eu ali. Eu voltei acho que em setembro de 20, eu acho. Sim. Mas a decisão de você voltar foi por conta da pandemia ou teve outro motivo? Não, acho que a pandemia impactou, mas na verdade a minha esposa engravida, né? E a gente, na época, meus pais não puderam estar presentes lá no nascimento, por conta da pandemia também, então a gente passando por alguns problemas. Minha avó estava muito doente na época, né? Eu queria que meus pais tivessem contato. A Luísa, né, minha filha, hoje com 5 anos, é a primeira neta, então
putz, vamos voltar um tempo, né? Vamos respirar um pouco o Brasil, vai ser legal essa proximidade deles e mais pra frente a gente retorna. Acabou que a gente ficou no Brasil até hoje. E quando você retornou em meio à pandemia, qual era a sua projeção profissional ali, da tua carreira? O que você pensava naquele momento? Cara, eu nunca fui de fazer muitos planos, assim. Então, imagina você, né? Você vai para outro país. Né? Quantos anos você tem? Eu tenho 29. 29, tô com 31. Somos idades semelhantes. Então, você vai para outro país, a sua vida dá um shift, você vira pai, né? Seu primeiro filho. E você volta pro Brasil. Na época, como eu comentei, a gente vendeu carro, vendeu moto, fez um pé de meia para poder pagar o intercâmbio. A gente vai. Eu fiz um pouco de dinheiro, mas era elas por elas, na verdade. Estava voltando pro Brasil com, eventualmente, mesmo um montante de dinheiro, mas agora casado, com um filho para sustentar. Uma experiência também de ter uma baita experiência, mas ao mesmo tempo, né, para qualquer headhunter que olha o meu LinkedIn e fala, o que aconteceu nesse gap aqui, né? Você estava construindo uma carreira ascendente no jornalismo e agora você volta... então ali eu voltei disposto a abraçar qualquer coisa que aparecesse, sendo bem transparente, assim. Tive algumas oportunidades, mas depois de 2 meses, aí sim, cadê o Isaac? Um abraço, Isaac. Conheceu o Isaac nessa época? Um pouco mais pra frente, mas começa aqui, né? Legal. Que foi, aí de fato, eu vejo que a minha jornada foi migrando pro marketing. E mercado financeiro propriamente dito. Legal. Tinha uma oportunidade para trabalhar como social media, do Léo Dutra. Léo Dutra é um especialista, né? É um analista de investimentos, passou pela XP. E ali eu tenho a oportunidade de começar como social media LinkedIn, dele, você achou? ajudando. Foi no Facebook, eu acho, ainda. Talvez 2019, talvez sim, não me lembro agora. E aí, cara, topei o desafio, né? Não era social media, eu só escrevia muito bem, né? Entendi. Tá longe de ser um bom social media, nunca fui. Porque né? social hoje, media também foi eu vejo uma profissão, um cargo ali que não surgiu, mas ele mudou talvez a característica pós-pandemia, porque o mercado exigiu também esse cargo, essa pessoa que fizesse essa publicação, coisa que você talvez já fizesse no jornalismo, só que você teve que adaptar para um mercado um pouco novo também. O audiovisual mudou um pouco, né? O marketing. Com certeza. Pós-pandemia. Com certeza. Eu acho que pelo nicho, né? O esporte você lida com a legião de fanáticos, né? Sim. Então, eventualmente, você não tá muito olhando para a parte de engajamento, por exemplo. Talvez é muito mais fácil, né? E tem muito o lance de informação, de conteúdo hard news para esporte, eventualmente. Então, meu timão naquela época, pelo menos até onde eu fiquei, a gente concentrava muito em informação, conteúdo informacional e menos entretenimento. Ainda que naquela época a gente já produzisse vídeos pro YouTube, né? Se procurar Vinícius, meu timão, tem algumas coisas ali no acervo antigo. Legal. Então a gente olhava para isso. Mas para ali como social media desse especialista, né? É um cara que fala sobre investimentos, vende produtos, serviços financeiros. Então ali eu começo a entender legal como é que como social, né? Eu vou posicionar o cara mediante ao cliente ideal que a gente está buscando, né? Ele tinha alguns cursos, algumas formações, e ali sim foi uma segunda grande escola que eu tive, né? Não só de mercado de marketing digital, né? Lançamento, enfim, escola Érico Rocha, né? Entender como é que colocar um infoproduto na rua. Chegou a lançar algum produto? Algum infoproduto? Vários. Ali, basicamente, com o Léo Dutra foram quase 2 anos e a gente tinha ali as esteirinhas de os lançamentos possuídos, né? O perpétuo na rua. Então, ali foi, de fato, quando estudei marketing digital. Cara, eu não sabia o que era um lead, né? Lead pra mim vinha de jornalismo, né? Que é o seu primeiro parágrafo tinha que ser o quê, quando, como, onde, porquê, né? Conte o fato de forma objetiva. Ah, legal, agora existia um lead dentro do marketing. Puta, minha cabeça, né? Maluca. Mas foi uma grande experiência. E aí foi consumindo cursos de pessoas do marketing digital que você conseguiu se aprofundar nisso? Foi, mas muito tentativa e experiência prática também. Acho que talvez isso é algo legal, assim, para passar pra audiência. Eu sempre fui um cara de ficar apertando o botão ali e tentar, cara, né, se eu fizer isso daqui, o que acontece? Então eu sempre fui muito curioso. Eu acho que isso foi um grande diferencial. E o próprio, a diretoria da empresa, né, o Léo e a Jennifer, eles sempre também trouxeram muito formações para a equipe, né? Então, a consultoria, outros cursos que a gente já tinha, a
a fórmula de lançamento do Érico, eu fiz toda a fórmula de lançamento do Érico, via a empresa, então foi um grande diferencial. Mas não só de marketing digital, assim, talvez o marketing digital ele é só a ferramenta, né? Era Claro. só, eu acho que um grandes diferenciais também que a turma pode se apegar, eu acho que é muito você tem o skin in the game. Então, cara, eu não sabia de mercado financeiro, não, e assim, cadê o Isaac? Isaac sabe, opções é uma caixinha muito específica dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de renda variável, é bizarro, assim, é uma ferramenta de grandes institucionais, né? É de fato uma ferramenta muito qualificada e complexa, digamos assim, de se entender o mercado de opções, de derivativos. E eu falei, cara, a única chance de eu ter vida longa aqui é eu ter o skin in the game, é fazer as operações com o cara, é vivenciar talvez a frustração do cliente ou Sim. qual é o sentimento do cliente quando tem uma operação bem sucedida. E ali eu me joguei, eu falei, não, vambora. Então respirar era a sombra do especialista, do Léo, Legal. e eu operava junto com ele. Então ali eu acho que foi o diferencial, putz, que eu já tinha um texto refinado, já entendia muito bem o jogo do marketing e eu vivenciava, né? Eu tinha o skin in the game. Então acho que foi esse tripé assim que foi muito rápido. E ali como social, né, eu fico poucos meses como social, já estudo copy, né, e para quem é copywriter sabe, obviamente tem toda a parte de framework de escrita, mas se você já sabe escrever, né, facilita muito a profissão. E ali foi muito rápido, assim. Você consumia algum produtor que mudou a tua forma de pensar, o copy pra internet? De copy, cara, Roberto Altenhofen, da Empíricos, era um cara que tinha uma didática muito fácil e já estava dentro do mercado financeiro, então facilitava bastante. Marcelo Bragion também é um grande copywriter. O Gustavo Ferreira, né, o livro dele, Palavras que Vendem Milhões, acho que é muito Gustavo fácil. Ferreira? Gustavo Ferreira. Tem os caras gringos, mas que eu gosto muito de a forma como a gente aqui no Brasil escreve. E o próprio Léo Dutra, cara, era um copywriter fantástico, assim, fantástico. E ele falava muito isso, né, cara? Acho que um grande segredo para um grande copy é você, primeiro, entender bem do seu cliente, né, as frustrações, as dores, e também do que você vende, né? O melhor cara, você tem que saber exatamente o que é que você está vendendo para ter uma boa argumentação. Então, eu acho que é um pouco desse caminho, assim. Fazendo um link aí com um empresário, empreendedor que às vezes está no começo da carreira, ele não tem estrutura para ter um social media, um copy. E eu acho que tá aí a importância dele fazer tudo, seja a parte operacional de marketing, a parte operacional financeira, porque o problema ele é a pessoa que mais conhece a dor do cliente dele. Porque ele é o especialista no assunto, cara. E quando você falou isso, assim, cara, eu comecei a entrar no mundo de opções, do mercado financeiro, para entender qual que era a dor do cliente do Léo Dutra. Coisa que no meu timão você já entendia, já sabia, você às vezes consumia já o próprio produto que vocês produziam, assim. E quando você entrou pro mercado do marketing digital, qual que foi talvez a métrica que você mais se apegou, assim? Porque a gente falou sobre conteúdo de entretenimento, que era muito que na época do jornalismo você produzia, mas no marketing digital é resultado. Se não vende, você tem que trocar a estratégia ou troca a ferramenta ali, o produtor. Teve alguma métrica que você se apegou nesse início como copywriter? A carreira de copy, assim, os copies bem-sucedidos, eles estão muito próximos ao time de performance, né? Eu acho que isso é um fator importante colocar na mesa. Então, quando a gente entrava em fase de captação, né, para um lançamento, quem conhece framework de lançamento padrão Escola Érico Rocha sabe, né? Existe um período de captação onde você vai e você tem que ir controlando o CPL. E como é que você consegue controlar o custo por lead? Com mais anúncios, com mais testes de anúncios. Então, essa era uma métrica que a gente, abria a lojinha todos os dias olhando para o CPL, como é que foi o dia anterior, e tendo esse controle de CPL ao longo de uma captação. E nem sempre só o jogo é você ter o menor custo por lead possível, né? Às vezes você está tendo um custo por lead muito, muito baixo, mas que eventualmente não está trazendo um cara qualificado. Sim. Então, é um jogo, né? De você estar entendendo qual que é o anúncio que está performando melhor, como é que é a copy desse anúncio, versus o custo que ele está trazendo. Então, eu acho que o CPL, numa fase de captação, era importante.
Agora, claro, né? Abrimos carrinho, aí vem aquela Vamos dor fazer de barriga. um funil simples, assim, né? De Aham. lançamento. Talvez o mais conhecido que você falou aí do Érico Rocha. Aham. Essa fase aí de lançamento, de você trazer lead Aham. pra sua base, Aham. normalmente ela dura quanto tempo? Depende, né? Depende da sua audiência, do quão conhecido você, se você já produz conteúdo, já tem uma autoridade. Mas assim, posso falar por experiências, né? Os grandes lançamentos, a gente tinha pelo menos 4 grandes lançamentos, onde a gente realmente ia Né? trazer, um grande volume de dinheiro versus faturamento da companhia. Uhum. Então era em cerca de 4 grandes lançamentos, talvez um por quarto, né? E a gente tinha uma fase de captação de 3 a 4 semanas. 3 a Então 4 semanas essa de trazer... Movimentação. Sendo bem simples, assim, trazer gente pro teu perfil. Trazer gente para o meu evento, né? A gente sempre tinha o framework padrão aí de dia 1, dia 2, dia 3 e no dia 4 a gente abriu o carrinho, né? Isso há 6 anos atrás. 6 anos então atrás, tem um gap aí. 6 não, né? 2022, a gente tá em 26, 4 anos. Então o mercado obviamente mudou muito, né? Mas naquela época era um padrão possuído, né? Ao vivo era basicamente esse framework. Então talvez 3 a 4 semanas de captação, muito movimentação, né? Awareness pra caramba, e a gente trazer o cara pro ao vivo, né, pra essas aulas. Então ali o game, obviamente, era gerar valor através do seu conteúdo, quebrar objeções e, obviamente, fazer uma oferta muito, muito competitiva pra coisa fazer acontecer. Então era um pouco do... Todo esse trabalho de vocês, de 3 a 4 semanas, se resumia aí no lançamento, no evento ao vivo que o cara ia fazer em 2 ou 3 dias entregando conteúdo, né? Sim. E além do CPL, o cara lançou ali, abriu o carrinho, né? Que a gente fala, né? Que ele, enfim, compartilha o link pro pessoal entrar pro curso, pra mentoria, enfim. Depois daquilo, qual que era a sensação e qual métrica você começava a analisar pós lançamento? Eu acho que assim, foi uma grande aprendizado, né? Esses lançamentos. Dos erros, e sempre tem erros, né? Pequenos erros aos grandes erros. Claro, vale aquela máxima, sempre tente errar pequeno e o mais rápido possível, né? E não tente cometer o mesmo erro novamente. A gente tinha... É legal colocar isso para audiência. Os lançamentos não era a única ferramenta de captação de clientes, né? Então a gente tinha o Perpétuo também rodando. E ali é um serviço de assinatura. Então um comportamento que a gente foi entendendo ao longo do tempo é que o cara que eventualmente não convertia no meu L1, no meu lançamento 1, muitas vezes ele poderia converter no meu lançamento 2. A gente tinha essa jornada do lead, né? Mas principalmente que o cara eventualmente ele também poderia comprar o meu serviço de assinatura. Então a gente foi entendendo que essa safra, digamos assim, desses leads que entraram no lançamento 1, a gente ia tentando acompanhar ao longo da jornada, né? E aí a provocação era como é que a gente poderia acelerar esse processo de conversão desses caras. Então foi, obviamente, né? Não sou um cara de performance, minha veia tá mais na copy, mas eu entendi muito esse jogo. Mas claro, quem tá passando por isso, um lançamento, sabe que não é fácil. Existe um risco grande, né? E é legal colocar isso na mesa. Não existe bala de prata, né? Sim. Eu acho que o grande jogo... E assim, o mercado digital ele foi mudando muito, né? Muita gente ficou nesse meio do caminho. Hoje, realmente, para você se manter perene nesse jogo, você tem que ter, primeiro, um bom conteúdo. Eu acho que isso faz muita diferença e não são todos que têm um bom conteúdo, né? Eu acho que é um pouco dessa vertente. E, claro, o churn também, né? Às vezes, putz, você fez uma promessa muito, muito maluca, converteu o cara e gerou quebra de expectativa dentro da garantia. Então, esse é um pouco, né, a parte boa, na época do Léo, é que eu não me restringia só a cópia, assim, eu estava bem envolvido na parte de CS, digamos assim, né, CX, como é que o cliente, o que é que a gente pode oferecer para essa base de clientes que compraram produto X, mas não produto Y. Então, um pouco daquela veia de marketing que, putz, vamos olhar para trazer mais clientes, fazer os clientes comprarem mais vezes e, eventualmente, produtos diferentes. Então, era um pouco do pensamento já, sabe? Mas foi incrível. E você já estava dentro do mercado financeiro e hoje, olhando para a tua carreira, dentro de uma empresa do mercado financeiro também, o
que você conseguiu trazer hoje, liderando outras pessoas, né? Uma equipe. O que você conseguiu trazer de aprendizado daquela época para hoje à frente de um time? Legal. Acho que, primeiro de tudo, né? Liderar pessoas não é para qualquer um, né? Eu também acredito acho que nisso. muita gente fala sobre liderança hoje, mas o buraco é mais embaixo. Né? Eu acredito nisso também. Eu acho que mercado financeiro, né? Para quem respira a bolha de mercado financeiro, é um mercado competitivo, é um mercado que exige velocidade, qualificação. Existem grandes bancões que dominam ainda 70% do mercado, né? De forma geral, então você tem que trazer diferenciação, geração de valor. Mercado financeiro, ainda existe muita resistência, né? Eventualmente, se a gente perguntar para os nossos avós, cara, eles só vão conhecer os grandes bancos, né? Então, mercado de investimentos ou de consultoria financeira, seja lá o que for, existe muito esse lance de confiança, de reputação. Então, acho que esse é um ponto primário, assim. Eu acho que fez muita diferença ao longo da minha vida me interessar por mercado financeiro. Então, ali no Léo Dutra, que foi a minha escola, então, cara, Warren Buffett, né? Filosofia de investimentos, valuation, isso fez muita diferença na minha vida e que eu aplico na minha física, né? Na pessoa física. Então, essa migração para... Aí, obviamente, né? Foi uma construção. Fui ficando cada vez melhor em copy, fui entendendo como é que eu... Ainda na época da Léo Dutra, né? Ainda que não era o líder, eu ditava muitas coisas pro time, trouxe pessoas comigo que estão até hoje, por exemplo. Então, foi algo natural. Mas, de fato, a liderança... Eu acho que um grande ponto, e talvez caia numa vala comum, assim, mas que não tem para onde fugir, é você tentar ser o exemplo, né? O exemplo arrasta. Então, cara, vai das pequenas coisas, né? Comportamento, às vezes, em uma reunião, postura no dia a dia, mas também você quer que seu time, por exemplo, sei lá, execute algo bem feito ou que deu o extra mile, cara, você tem que ser o primeiro a fazer. Claro. Então, acho que é um pouco disso. Mas eu tive muita sorte, muita sorte no meio do caminho, tive grandes... o meu líder hoje, o César, né, Simão, um abraço, Cezão, é um cara muito fora da curva, e eu me espelho muito nas pessoas que eu tive ao longo do caminho, sabe? Então, mas estou longe de ser o líder que eu gostaria, acho que é um caminho... Mas é um objetivo? Chegar a cargos de liderança de uma empresa, assim... Hoje no meu time são 15 pessoas. Tá. Então hoje tem 15 pessoas hoje na minha estrutura de planejamento e conteúdo. Então, há mais ou menos um ano a gente fundou uma agência interna dentro da W1. A W1 é uma empresa do mercado financeiro, uma consultoria financeira, e a gente tem uma agência interna acelerando a empresa e as suas BUs. Então, hoje, dentro do meu guarda-chuva, tem planejamento e conteúdo, times de copy, planejamento, área de planejamento de campanhas como um todo, time de social, audiovisual, e a gente tem a parte de assessoria de imprensa também. O núcleo de assessoria de imprensa fica hoje no meu guarda-chuva. Então são 15 pessoas, a parte desse time híbrido, né, indo para o escritório algumas vezes por semana, parte do time home office. Então esse é um pouco do desafio. E essa decisão de ter uma agência interna partiu de quem? Você estava envolvido nesse processo? Eu fui convidado há mais ou menos um ano e pouquinho a fazer parte da agência. Foi um movimento assim natural, acho que da W1. Ela ao longo do tempo, né, uma empresa de 2010, e ela sempre teve agências prestando serviço para ela como um todo, mas nunca de forma sinérgica, 360. Às vezes, se vou ter um evento, vou contratar uma agência de eventos. Agora eu tô sem um blog e vou contratar alguém para tocar o blog. Então, foi um desafio natural ali, na época, que o CEO levou ali, conheceu o César, estruturou a agência e depois o César fez um convite para que eu pudesse fazer parte, né? Então, já havia trabalhado com o César em outro lugar e a gente só foi, assim. O mato era grande, assim, sendo bem honesto, assim, tinha bastante coisa para ser feita e a gente topa o desafio e estamos aí até hoje. Você vê que é uma tendência hoje, as empresas cada vez mais... montar uma agência interna e ter o conteúdo in-house? Eu acho que depende do seu modelo de negócios. Né? Não sei se é para todos. Eu acho que primeiro você tem que ter muito claro o que é que você vende, para quem você vende, qual é o seu modelo de negócios. Né? Depende muito das empresas. Mas assim, de forma geral,
é difícil você ver um player que talvez, né, não faça sentido para ele produzir conteúdo, estar na internet. Essa questão de posicionamento, hoje ela é muito, muito importante. Então, e assim, para a W1, para o contexto da empresa, fez bastante sentido, né? E faz bastante sentido até hoje. Então, o marketing, ele acaba entrando e sendo motor de crescimento de muitas caixinhas ali dentro, né? Seja de endomarketing, seja no encantamento do cliente, seja de munição para o time comercial, né? Então, a gente acaba entrando em muitos, muitos processos. Mas eu acho que no fim das contas é entender esse jogo de, legal, cara, você está pensando talvez ter um marketing interno, ou seja, ter uma agência prestando serviço para você. Primeiro, o que é que você vende, como é que você... é o seu funil de aquisição de clientes, né? E a partir daí, e sim, montando uma estratégia de negócios, né? Que possa fazer sentido para dentro, eventualmente, do seu orçamento que você está planejando. É um pouco disso. Também tem isso que você falou do orçamento, né? Que às vezes a empresa não consegue se comprometer com um time, com uma equipe, igual ali da sua equipe são 15 pessoas, né? Então você se comprometer com 15 pessoas. Sim. E trazer elas para dentro do seu guarda-chuva ali, tem que ter esse planejamento financeiro, mas eu imagino que eles tenham tido mais retorno com um time dentro... interno ali, né? Porque você consegue produzir em muito mais escala, né? Como que você vê isso? Eu acho que não só em volume, mas eu acho que hoje, principalmente com o advento de AI, etc., eu acho que tendo uma agência interna, você tem um nível de personalização que eventualmente você tendo uma agência talvez seja um pouco mais difícil. Não estou dizendo que não seja possível, tá? Existem N agências qualificadas no mercado, mas que respirando a cultura da empresa, respirando os desafios, as oportunidades, eu acho que você consegue trazer um nível de diferenciação interessante, né? Então, talvez para você que hoje não tenha orçamento para ter um time interno, obviamente comece com uma agência, procure e faça o que for possível com o que você tem hoje para que amanhã você possa fazer melhor com o que você vai ter. Talvez seja um norte legal para a turma, sabe? Mas talvez tenha na cabeça, enxergue marketing, né, e as pessoas do seu time de marketing como investimento. Eu acho que isso não como custo, né? Ainda há essa confusão e esperando retornos milagrosos do dia para noite. As coisas levam-se um pouco de tempo, né? Se houvesse bala de prata, todo mundo fazia. Claro. E o jogo é um pouquinho diferente, né? Para quem tá nos bastidores, eu tô nos bastidores, não sou o cara que tô acostumado a estar em podcast, mas vivencio muito o outro lado, né? O lado operacional da coisa. Então, talvez seja um norte. E é o que você falou de personalização. Acho que é um movimento que, com a inteligência artificial, a gente quer cada vez mais conversar com alguém que entende a nossa dor, o nosso problema. E até uma dica para quem vai produzir conteúdo e está criando uma agenda de conteúdo para 2026, eu acho que é isso, é falar com o teu público de maneira mais personalizada possível. E eu defendo muito o profissional especialista, profissional que atende uma fatia do mercado. Entendo que nem todos os mercados são assim, você consegue personalizar ali e pegar ali um público só. Mas eu vejo que é um movimento interessante, principalmente no marketing e no audiovisual, assim, quem conseguir personalizar esse teu público, a sua comunicação, eu acho que vai se destacar e já está se destacando, né? Já está se diferenciando do mercado, assim. E eu queria entrar mais no seu processo semanal, assim, de criação de conteúdo dentro da agência. Chega uma demanda do César, por exemplo, para vocês. Como que é esse fluxo até chegar no copywriter ou no social media? A gente tem, talvez falando de rituais, a gente tem uma semanal, toda segunda-feira. Então é a principal reunião da semana, diretamente com ele. E ali a gente passa um pouco de como é que estão os processos ao longo da semana, né? E, obviamente, cada diretor ali, cada head passa um pouco da visão, overview de projetos, né? A gente toca muito hoje com a ótica de projetos. Não só da agência, mas de fato da W1, né? Da empresa como um todo, e como é que a gente
é o motor de crescimento desses projetos. Então, a gente vai falar muito sobre pipeline comercial, né? A gente tem, por exemplo, a W1 tem um aplicativo de planejamento financeiro e a gente tem um projeto de growth rodando, né? A gente observa as oportunidades, o funil de captação de leads, as campanhas que a gente tem na rua, enfim, toda a parte de fluxo de comunicação também interna, de endomarketing. A gente tem hoje, só para vocês terem uma ideia, para você ter uma ideia, Lucas, são 1.500 profissionais plugados no ecossistema da W1, sendo 1.000 de consultores financeiros, né? Caramba. Então, como é que o marketing a gente consegue ser uma fábrica de munição para esses caras, né? Então, Total. ter uma boa apresentação comercial, ter um bom folder eventualmente sobre produto X, Y, Z, ter as nossas lives para, né? A gente tem, por exemplo, segunda-feira, religiosamente o Morning Call. O Morning Call, é para dar um overview de mercado para essa turma, mas também para falar de oportunidades, produtos na mesa, enfim. Então, é um pouco tudo a no gente estúdio ter de vocês. no estúdio, no nosso estúdio ali na Vila Olímpia. Então, a gente faz uma vez por semana. Tem também as lives direcionadas, né, para o time comercial especificamente. Vamos trazer um especialista eventualmente de consórcio, seguro de vida, investimentos, sabe? Então é um pouco o desafio lá, além de ter as campanhas de performance, né, de tração de clientes, a gente tem também esse desafio de como é que a gente consegue ajudar a diretoria comercial a mover o time comercial, sabe? E, obviamente, também encantamento do cliente. Claro. Então, é um pouco essa parte legal, assim, da coisa. São projetos bem diferentes. Antes eu estava muito acostumado a marketing digital, né? Um funil de infoproduto. E aqui o game é um pouquinho diferente, sabe? Isso é bem interessante. E você consegue também plugar o audiovisual e as ferramentas, né, do marketing em várias etapas da empresa, né? Em vários setores da empresa também. Perfeito. Assim... eu sou... não é porque eu tô aqui, mas eu acredito muito no audiovisual, sabe? No modelo live marketing. E não só, eventualmente, de um filmmaker, mas o time de social. Um abraço para todo o time de social. O pessoal é muito, muito fora da curva. Parte deles são jornalistas, então, eles já entenderam que exige a velocidade, né? A agilidade. Então, a gente tem um time de social que, modéstia à parte, é muito, muito bom. E acaba abastecendo isso. Então, e obviamente, olhando hoje para a jornada eventualmente de um cliente, o Instagram, falando de canais também, ele já é uma primeira vitrine, né? Já é a sua marca ali. Então, talvez para você que hoje não tenha tanto orçamento, invista talvez em um bom social media, um bom filmmaker, né? Acho que é uma fruta baixa e que eu acho que vai trazer muito valor para o seu negócio. Acredito muito nisso. E tanto que um dos primeiros projetos que o César implementa foi a gente estruturar o estúdio, né? Uma produtora audiovisual dentro da W1. Então, vamos fazer um bom shooting executivo da turma, os consultores, todo mundo vai trocar sua foto no LinkedIn, sabe? Isso acaba tendo uma extensão da marca que faz bastante sentido. E a marca, ela não é só, eventualmente, o seu logotipo. A marca, ela também é a postura do consultor na reunião com o cliente, a forma como você se apresenta. Então, isso faz bastante diferença, né? Então, é um pouco do que a gente traz. E ter um time interno te dá essa possibilidade, essa flexibilidade também de plugar em outras áreas da empresa, igual eu falei. E você, falando de canais, você é um cara a favor de, primeiro, focar toda a energia, verba em somente um canal, ou você é do cara que, vamos fazer a mesma linha editorial em vários canais? Depende de quem é o seu público. Depende, eventualmente, do tamanho da sua mídia, né? Do tamanho do seu orçamento. Se você tem um orçamento muito diluído, você diluir isso entre alguns canais, isso vai, né? O seu poder de atração ele vai ser menor. Então, da maturidade da sua marca, o seu modelo de negócios. Então, por exemplo, hoje, falando sobre canais, a gente diversifica bastante, né? A gente estava falando aqui nos bastidores sobre The News. O César conhece o The News desde lá de trás, foi um dos primeiros anunciantes, né? Então sempre foi um canal interessante pra gente. Instagram, Meta, Facebook Ads, né? Meta Ads, né? Google Ads, isso é um pouco mais padrão. Eu acho que depende.
Falando um pouco, eu acho que um movimento óbvio, né? Os canais mais recentes, por exemplo, o TikTok, talvez seja algo que você deve estar presente, não para ter retorno agora, mas talvez, né, o seu público, talvez daqui 5 anos, talvez ele esteja lá no TikTok. Então, é um pouco do que eu tenho visto de grandes marcas, né? Não eventualmente hoje o seu público, né, o seu ICP, ele está dentro do TikTok, mas daqui talvez alguns anos, né, ele vai ser um consumidor, ele vai estar mais preparado. E ali você já antecipou a sua consciência de marca. Então, eu acho que vai muito, né, eventualmente, o tamanho do seu orçamento. Eu acho que esse é o primeiro ponto e o seu modelo de negócios também, tá? Não sei se eu consegui ser um pouco objetivo. Não, a gente vai afunilar aqui, né? Se a gente pensar em uma empresa de pequeno porte, assim, por exemplo, um empreendedor que está começando agora e ele não tem tanta verba, não falo nem verba de anúncio, de mídia, mas assim, para investir em um canal, ele vai, igual você falou, contrata um social media, contrata um filmmaker. Qual a orientação assim que você acha que seria a ideal de pegar esse cara e falar, você vai ser especialista no canal TikTok, igual você falou, porque a minha audiência tá no TikTok. Ou você acha que cara, vamos pro LinkedIn, vamos pro YouTube. O que você defende? Eu acho que primeiro, para quem você vende, né? Se é B2C, se é B2B, eventualmente onde é que tá o público que você precisa atacar. Eu acho difícil você fugir do Instagram hoje. Acho que é uma vitrine muito, muito importante. Estruturar um bom site, né? Um bom perfil no Instagram. Acho que começa por essas frutas baixas, né? E aí você vai, talvez, entendendo onde é que pode fazer mais sentido, né? Eventualmente, às vezes você ter veiculando dentro de um rádio, né, local, dentro de um jornal da sua cidade, talvez possa fazer bastante sentido, né? Depende muito, né, de qual que é o... No Facebook, né, que muita gente não... Facebook. Às vezes acha que é ultrapassado, né, mas tem muita gente que ainda usa, né? A gente usa. A gente tem as campanhas ali de performance e parte, né, da estratégia vem de lá também. Então, é que assim, a gente vive uma bolha que é fácil eu responder para você, não. Vamos investir 100% no Instagram. Mas assim, tem que tentar ter a ótica do cliente, né? Onde está o cliente, o que é o que o cliente consome. E aí sim você tentando fazer esse jogo reverso da estratégia. Eu acho que talvez seria um direcionamento. Mas, né, talvez respondendo a pergunta, né, para você que está pensando em estruturar o marketing, tá começando do zero, cara, tenta ir pelas frutas baixas. Eu acho que um bom posicionamento, né, pessoal da sua marca faz bastante sentido. A gente tem visto cada vez mais as marcas que conseguem trazer a figura do CEO ou do dono se posicionando, tem feito a diferença, né? Casos de CIMED, Nubank, né? Outros players, então é uma tendência que a gente tem visto. Faz bastante isso também, Bastante isso. Então, e aquela história, né? Pessoas se conectam com pessoas. Qual é a história que você tem para contar? Então, eu acho que esse posicionamento pessoal do dono pode também fazer bastante diferença. Como que vocês trabalham isso dentro da empresa hoje? Legal. A W1 ela tem um fundador austríaco e ele é mais bastidores também, né? Mas a gente tem hoje o CEO, que hoje responde institucionalmente pela empresa, né? E a gente começou um trabalho com ele de posicionamento também, bem interessante. É um cara que fala muito, muito bem. E a gente tem tentado fazer esse trabalho. Mas é algo de longo prazo, exige consistência, mas que já vem surtindo muito, muito efeito. Então a gente acredita nisso também, mas é um trabalho complementar, né? Eu acho que um grande segredo também é você diversificando os seus canais, diversificando a sua estratégia, sempre com consistência também. E vocês fazem alguns eventos presenciais ao longo do ano para tentar ter esse contato mais próximo também? Sim, a gente tem, como eu falei, né, é um ecossistema grande de profissionais. Hoje são em torno de 1.500 profissionais. Então a gente precisa ter alguns pontos de contato com essa turma. Tem um grande evento que a gente faz anualmente, basicamente uma grande convenção, e ali a gente aproveita para fazer lançamentos, para trazer um palestrante externo também, tem uma parte importante do comercial. Para quem é comercial sabe, times comerciais são movidos a campanhas, a rankings,
né? Pode ter aqui essa caneca, o cara vai lutar muito para ganhar. Então a gente tem também esse trabalho de fomentando ali as campanhas dos times comerciais. E aí esse grande evento, ele acontece uma vez por ano. Mas tem também os rituais, né? Rituais online. Então a cada quarter a gente faz uma live para todo o ecossistema. Muito disso também, de campanhas. Traz um cara para falar sobre liderança, cultura, alta performance. O fechamento de campanhas. Então, cara, sei lá, vamos levar o melhor consultor para Maldivas. Tem esse tipo de coisa também que vai movimentando a turma. Então, e obviamente eventos para clientes também, né? Então hoje a parte de encantamento do cliente de CX está dentro do marketing e a gente tem alguns eventos para os clientes também, diretamente. Então, olhando esse grande evento do ano, como que vocês entram a tua parte ali de audiovisual, de estratégia? Vocês entram muito pré-evento também? Tem uma preparação interessante ali? Hoje a gente tem uma diretoria de eventos, né? Fica com a Virgínia Godoy. E ela estrutura a concepção do evento de ponta a ponta. Eu acabo entrando muito na narrativa e, eventualmente, toda a parte audiovisual, né, de produção. Então, por exemplo, ano passado a gente fez muito com um conceito de Fórmula 1, tentou trazer um pouco a figura do Senna, de alta performance. Então, acaba entrando mais nisso, né? Legal, vamos abrir com um bom Video Hero. Qual que vai ser a história que a gente vai contar nesse vídeo? Então, eu entro mais nessa parte da narrativa. Quanto tempo antes de planejamento para... a gente está falando desse evento desde setembro, eu acho. A próxima vai acontecer em março. Então, exige bastante planejamento prévio, né? E um evento deste tamanho, eu acho que você sabe também, exigem muitas pessoas envolvidas. Então, é um pouco isso. É interessante como, agora olhando, depois de todo esse contexto que você deu, ter uma agência plugada ali com a empresa, cara, eu acho que faz muito sentido para determinados níveis de empresa. Sim. Porque a comunicação, para mim, é um fator que pega muito. Às vezes, trabalhando com alguns clientes, essa comunicação demora um pouco. E eu imagino que se você já está plugado no escritório junto com eles, a comunicação deixa de ser um desafio número 1. Não sei como que vocês encaram isso, ou se você já notou uma diferença em relação a isso. Eu acho que, além da comunicação, eu acho que é o papel de você ter um marketing estratégico mesmo, e olhando para o seu negócio como um todo. E o marketing conseguir ir acelerando, eventualmente te ajudando a ajustar a rota um pouco mais rápido, né? Então isso faz bastante diferença. Mas comunicação, sem dúvida, assim, a gente já teve... a gente está, como eu comentei, né? Esse ano a gente está abrindo bastante o leque, então tendo cada vez mais clientes externos, tem sido uma grande oportunidade, assim, tem sido bem bacana. E a gente nota que, eventualmente, ter um time interno, ele pode fazer bastante sentido. Mas eu acho que varia de empresa para empresa, de maturidade para maturidade. Eventualmente, a gente já teve também clientes externos que a comunicação era super fluida, super funcionou e estão super satisfeitos. Então, eu acho que vai muito da maturidade do business, né? Os desafios que você tem dentro de casa e como é que a agência, seja interna ou externa, ela pode te ajudar. E expectativa e realidade também, né? Claro. Trazer para a mesa, falar, ó, eu vou até aqui, né? Talvez daqui para frente é um papel seu enquanto dono da empresa, enquanto outros setores da empresa. Eu acho que os papéis e responsabilidades eles têm que ficar claros na mesa, né? Seja interno ou interno, ou externo ou interno. E questão de prioridade também da empresa, né? Também. O quanto que eles valorizam o setor de marketing e ter um time junto com eles também, Com né? certeza. Cara, isso é primordial, assim, primordial. Não enxergue marketing como custo, como investimento. Se você eventualmente está trazendo o time de marketing e não está confiando, ou, cara, 2, 3 meses, estopei. Cara, talvez você não esteja pronto para ter um time de marketing, sabe? Concordo. Super. Vinícius, saindo um pouco do universo do mercado financeiro, assim, olhando o mercado do marketing, da produção de conteúdo como um mercado mais amplo, a gente vê que tem muita gente, é o que você falou, às vezes a pessoa começa a produzir conteúdo ali por
2, 3 meses, não vê resultado, né? E acaba desanimando, assim. Por que você acha que tem empresa que produz muito conteúdo, quando eu falo de produzir conteúdo, é de peça de comunicação mesmo, sabe? E mesmo assim ela não constrói aquele posicionamento que ela deseja, sabe? Não consegue chegar e comunicar diretamente com o público ideal dela. É uma boa pergunta. Eu acho que tem uma série de fatores, né? O primeiro, eu acho que conteúdo tem se tornado commodity. Então, todo mundo produz conteúdo e hoje com a chegada da AI, cara, isso ficou mais fácil. Então, aí a gente cai naquele ponto de diferenciação, né? Como é que você consegue se diferenciar do seu concorrente, chamar a atenção, né? Criar consciência, né? Para que sua marca chegue antes na cabeça do cliente. Como é que você consegue ter um posicionamento que não seja simplesmente um anúncio do seu produto ou serviço, mas que você consiga ter uma conexão com o cara. Então, tem uma série de fatores e se fosse uma resposta fácil, todo mundo faria, né? Sim. Então, eu acho que você de fato tem que fazer o exercício de legal. Qual que é o meu diferencial? Qual que é a minha proposta única de valor? E como é que eu consigo trazer isso para dentro da minha produção de conteúdo? E principalmente olhar o objetivo do canal, né? O Instagram, cara, a gente produz conteúdo muito tempo lá. Poucas pessoas estão dispostas a aprender no Instagram. Sim. Eu acho que é muito mais um canal onde a pessoa respira, né? Pode estar ali no trabalho, né? 8 horas no escritório, vai respirar, abre o Instagram no meio do almoço. E aí, como é que as marcas, né? Seja você uma empresa ou sua marca pessoal, você consegue se conectar com o cara nesses momentos de, eventualmente, não ser mais só fazer uma proposta de serviço, né? Fazer só uma oferta. Então, eu acho que vai muito também como as empresas conseguem se comunicar e ter um branding que pegue na emoção. Então, aquela história, né? A sua tomada de decisão para comprar um produto ou serviço, ela não é só a parte racional da coisa, é a parte emocional. Sim. Então, como pela emoção, né? Pela Não tem emoção, jeito. pela emoção, né? E obviamente tem as estratégias mais diretas, né, ao ponto de emoção. Sei lá, por exemplo, você é um clube de futebol, você vai levar um clube de uma certa torcedores para conhecer o cara dentro do campo, sei lá, cara, né? Ou o filho dele, por exemplo. Isso é absurdo, é muito fácil. Mas legal, você vende audiovisual. Como é que a gente vai se conectar com o cara para que ele conheça o meu produto ou serviço? Então, é um raciocínio que você, enquanto que você está nessa ponta, você tem que ter e pensar. A gente vê grandes marcas fazendo isso muito bem, né? Cara, a Natura, Boticário, tem grandes campanhas, né? De fim de ano, por exemplo, Dia das Mães, e que os caras conseguem fazer isso de forma brilhante. Você acha que essas grandes campanhas, elas tendem a perder força aí ao longo do tempo? Essas grandes campanhas, por exemplo, campanha de Black Friday ou Dia das Mães, grandes campanhas que eu falo assim, cara, com grande estrutura. Você acha que... Cara, acho que não. Eu acho que existe a caixinha, né, como lojinha, né? Ou abrimos hoje o dia, o que a gente tem hoje para comunicar, eventualmente. Eu acho que um bom marketing ele também é feito de detalhes, né? Então ele consegue ter campanhas mais rápidas na rua, pontos de contato mais rápidos, né? Hoje com o formato de vídeos curtos também, você tem que ter um time olhando para isso, né? Tem uma Storymaker aqui filmando a gente e ela obviamente está produzindo isso em tempo real. Mas eu ainda acho que a gente tem bastante espaço para grandes campanhas, sabe? A gente está gravando isso sexta-feira. Ontem o Nubank lançou uma collab com a Mercedes. Cara, animal. Então a gente ainda vê espaço para grandes coisas, né? Ainda que você também tenha que ter um marketing olhando para os pequenos detalhes. Sim. E voltando no que você falou, né? De ser consistente, olhar para essa venda final não como uma coisa racional, né, mas como uma coisa emocional. Tem um dado que em anúncios, isso do ano 2000, está em 2024 que eu vi isso, que o teu público ele precisa ser impactado 7 vezes pelo teu anúncio para tomar uma decisão. E aí não é uma decisão de compra, seja ela uma decisão de entrar no teu perfil. Sim. Ou dar uma chance para olhar o que você tem para falar para ele. Sim. Então,
Eu acho que as empresas e os empreendedores também, eles têm que estar dispostos a jogar esse jogo do longo prazo, né? Com Da certeza. construção da marca dele no longo prazo mesmo. Com certeza. E você vê que hoje o padrão de compra na rede social, ele mudou também? Olhando há 5 anos atrás, pós-pandemia aí, que a gente comprava tudo pela internet, aparecia um anúncio, a gente já era impactado, já entrava Eu acho comprar. que o framework de compra, ele muda. Mas talvez a parte conceitual da coisa, talvez ela vai ser sempre perene. Vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás, né, a minha filha já tinha nascido e eu estava querendo trocar de carro. E aí fui dando uma volta ali na região do Jabaquara, parei numa concessionária e aí conversei com um vendedor. E ali, cara, conversei, muito simpático, né, explicando tudo. E eu fui dando um pouco de contexto da minha vida. Ele falou, cara, você já pensou em ter um carro blindado? Eu falei, cara, você tá maluco, eu vou ter um carro blindado? E aí, cara, o cara entrou na minha mente. Né? E não eventualmente que o carro é blindado, tem isso, esse é o nível da blindagem, né? Cara, você tem uma filha hoje. Zero né? técnico, né? Ele entendeu o contexto da minha vida, né? O carro, 80% do tempo quem vai usar é sua esposa, com a sua filha, elas saem à noite, né? Cara, comprei, né? Agora, o papel dele depois disso foi, legal, quais são as objeções que eu tenho na mesa? Eventualmente valor, né? Então, eu acho que esse talvez seja o gancho, e que a gente, obviamente, aprende muito cedo em copy, que é você se conectar pelo lado emocional do seu cliente e, ao longo do tempo, você ir quebrando as objeções, tornando essa venda mais racional possível, né? Eu acho que é um pouco isso, e as marcas conseguem se conectar emocionalmente, eu acho que esse é o lance de se conectar emocionalmente. E é um desafio que a gente tem lá dentro. Então, putz, planejamento financeiro, talvez ninguém aqui vai acordar, legal, hoje eu tenho que contratar um consultor financeiro. Sim. Não, mas como é que dentro da sua campanha, do seu posicionamento, das estratégias, a gente consegue se conectar com o cara emocionalmente? E aonde você vai se conectar com esse cara, né? E onde? Em que momento da jornada, né? Putz, talvez esteja fazendo uma campanha, mas um exercício legal a campanha tem esse objetivo de awareness, não é uma campanha de performance. Eu não estou já esperando que o last click dele seja para uma compra agora, né? Às vezes depende muito da estratégia da campanha. Então, mas é um exercício interessante, assim. Sim, a gente vê, o TikTok Shop, por exemplo, né? Você entra, tá muito em alta, mas muito do que a gente vê ainda se conecta lá atrás com o que a gente via em grandes jornais americanos, né? Aquelas copies de resposta direta, né? Aqueles anúncios incríveis, Rolls Royce, por exemplo, né? Aqueles grandes anúncios dos jornais americanos, Sim. Os copywriters das antigas, eles aprenderam isso desde cedo e a gente acaba vendo muito isso também no mercado publicitário, ainda que seja de formas diferentes. Então, eu acho que esse é o ponto importante. E ainda, né, com o advento da AI, né, todo mundo produz conteúdo, você abre às vezes o LinkedIn, o mesmo formato, o mesmo framework de texto. Cara, talvez, imagina como vai ser daqui 10 anos, né, talvez daqui 15 anos. Mas uma coisa nunca vai mudar, né? Você, enquanto pessoa física, você vai ter as suas dores, né? Exato. Os seus problemas, as suas emoções, os seus desejos, né? Quem você quer ser. E eu acho que as marcas, elas vão ter esse olhar assim perene, ainda que o framework de vendas, de compra, seja diferente lá na frente. Pensar sempre que a gente tá vendendo para uma pessoa, né? Uma pessoa física ali, né? Nunca... às vezes a gente tem um olhar de dentro da empresa, né? Que a empresa tem que se conectar uma pessoa física com uma pessoa física, mas quem vai comprar do outro lado é uma pessoa, um profissional que tem dores, que tem emoções, que tem família, igual você falou, né? Que tem uma filha pequena. Então, como que eu posso me conectar com ele através dessa dor que ele tem ali? Vinícius, caminhando para o nosso fechamento aqui, eu sempre gosto de fazer uma... Pô, foi rápido, velho. Calma que não terminou ainda, calma. Eu gosto sempre de fazer um overview das minhas anotações, cara, que às vezes você fala uma palavra aqui que me desperta uma outra linha de raciocínio. E quando você estava no início da sua carreira, que você falou que estava trabalhando 100% com conteúdo em texto, vocês não olhavam muito para a métrica de engajamento. Né? Uma coisa que hoje já mudou muito. Hoje a gente consegue
metrificar muito o nosso conteúdo, né? Foi uma curiosidade interessante que, cara, olhando hoje o mercado de hoje, eu talvez não fazia ideia de que, cara, as pessoas antigamente produziam conteúdo só por produzir, pelo entretenimento mesmo, né? E a gente via as grandes produções de querer vender alguma coisa, televisão, às vezes um anúncio mesmo no jornal, né, que tinha aquela seção só de anúncio mesmo. E a gente vê o quanto o marketing mudou e a nossa maneira também de consumir conteúdo mudou também, né? E uma coisa que você falou que para mim eu vejo também como um padrão em grandes empresários e empreendedores, que é o lado da curiosidade, né? De você ser uma pessoa curiosa e ser interessada em se especializar em um setor ali que você está atendendo, que no caso que você falou, o setor das finanças. E para mim o que vai ficar também do nosso episódio é a parte da personalização. Da gente personalizar nossa comunicação, de ser personalizado com a dor do nosso cliente, entender a dor do nosso paciente, se você é um médico, dentista, que eu acho que isso, além de você se diferenciar, você vai acabar gastando menos, né? Menos com anúncio, menos tempo também vai ser essa jornada do seu cliente até ele comprar alguma coisa de você. Eu acho que a personalização é um ponto-chave aqui da nossa conversa. Pra gente fechar, não tem como a gente não falar de inteligência artificial, assim. Olhando para profissionais do marketing hoje, para onde você acha que a gente está caminhando com a inteligência artificial? Muitos setores da empresa, muitas áreas da empresa vão ser substituídos? Ou você acha que esses profissionais vão ser realocados em outras áreas, olhando para o contexto do audiovisual e da comunicação ali? É uma grande pergunta. Eu acho que primeiro tem que talvez separar o joio do trigo ali. A gente vê muito sobre inteligência artificial, mas eventualmente isso não é tocado por um profissional do marketing, né? Sim. Profissionais do marketing, vamos talvez separar a caixinha aqui, profissionais que vivem disso, que respiram isso, né? Que é o ganha-pão do cara aqui. Eu não acho que ele será substituído. Eu acho que ele será substituído se ele não incorporar, obviamente, as ferramentas de IA e essa transformação dentro da jornada dele. É um pouco do que a gente tem visto. E como é que a gente consegue sair da vala comum de IA? Eu acho que isso as empresas elas já... AI first, né? Igual lá atrás, quando a gente tinha um pouco sobre UX UI, né? O cara desenhava, estruturava uma página no desk, aí sim ele ia pro mobile. Cara, acho que a gente já estava respirando um novo movimento, né? A gente fala muito mesmo sobre AI. Então, aí é uma provocação nossa e que a gente tem lá dentro do time, não só o time, mas a empresa como um todo, como é que a gente consegue ir otimizando os processos, né? E fazendo com que, eventualmente, o seu tempo enquanto líder ou o seu tempo como analista, você possa ter cada vez... entregar algo melhor em um prazo eventualmente diferente, né? Ainda mais rápido, né? Com ainda mais excelência. Falando um pouco sobre a caixinha de texto, eu acho que é algo importante, assim. Na minha humilde opinião, tá muito claro, né? Você consegue bater o olho e você vê que foi feito com AI. Então, para profissionais de escrita, redatores, copywriters, eu acho que uma grande provocação talvez use mais como pesquisa, né? Como ferramenta de pesquisa, mas tente trazer o seu DNA de escrita, assim. Acho que faz bastante diferença. É um pouco do que a gente tem visto e obviamente, vai depender muito de quais são as suas atribuições no dia a dia, as suas tarefas, para que você possa ir implementando. Mas invista em uma boa AI, né? Além de um GPT da vida, um Perplexity faz bastante sentido, né? Dependendo de quais são as suas atividades no dia a dia. Notebook LM, estou me surpreendendo bastante com a ferramenta. Chama? Notebook LM, ela é do Google. Então, por exemplo, lá dentro, né, você consegue criar apresentações, áudio com um clique, tem feito bastante diferença. Infográficos, né, diagramas para quem trabalha com social. Legal. Então ele auxilia muito os redatores e para quem produz audiovisual.
O cloud, acho que para escrita, você que é um copywriter, vai pro cloud, esquece o GPT, assim, é muito diferente o nível de escrita que ele pode te entregar. Eu acho que é um pouco disso, assim, mas eu acho que o grande lance é as empresas conseguem trazer a AI para dentro do seu modelo de negócios, né? Então a gente tem testado bastante uma AI que, por exemplo, está ali participando da reunião com o cliente, faz a transcrição dessa reunião, ela consegue qualificar quão bom foi aquela reunião perante os princípios do que a gente prega de entrega para o cliente. Legal. Então, legal, você enquanto consultor, você falou sobre pauta A, pauta B, pauta C, planejamento financeiro, proteção patrimonial. Você seguiu a metodologia de entrega do que a gente prega aqui enquanto excelência? Legal, então a gente vai te dar uma nota X. Então isso já está rodando e faz bastante diferença ali para a turma, né? Isso, é legal deixar claro, não é o marketing, né? A companhia como um todo. Legal, e tem outros projetos pela frente. Ela começa a dar feedback pra gente, consegue. Né? E ela otimiza muito o processo, né? E o quanto mais você conseguir tornar o que é abstrato algo mais qualitativo, putz, você enquanto empresário, dono do negócio, você vai conseguir ter uma visão vai reduzir o seu risco, né? Não é garantia de que vai dar certo, mas você reduz o seu risco, né? Você consegue ter um controle um pouquinho maior da sua operação como um todo. E tem outros projetos, assim, já engatilhados, né? A gente tem a empresa, né? A W1, ela tem uma veia de educação à distância muito, muito forte, de formação de consultores, formação de profissionais do time comercial, e a ideia é ir colocando o AI dentro desse processo de formação, né? Então, legal, o Lucas, você já trabalhou eventualmente como consultor em outra empresa, talvez então a sua trilha de aprendizagem, ela deva ser diferente mediante ao seu histórico, os lugares onde você já passou. Então é um pouco do que a turma tem estressado do lado de lá e pode fazer bastante sentido, assim. Muito bom. Acho que não tem como não estar no universo da inteligência artificial hoje, ainda mais quem trabalha no mercado criativo, empresário que tem muita demanda, muito setor para tocar dentro da empresa, ele precisa utilizar a inteligência artificial para otimizar o tempo dele, né? Com que certeza. está cada vez mais escasso, assim. Gostou do papo? Adorei. Boa, show demais, cara. Obrigado por ter topado, vindo aqui. Antes da gente ir para nossa pergunta final, deixa sua rede social, LinkedIn, Instagram, fica à vontade. Boa. Olhando para aquela câmera ali. Qual delas? Essa aqui, ó. Essa é a Boa. sua. Vinícius Souza, com 2 Es. E sigam também a Agency, W1 Agency. No Instagram é a primeira aqui que vai aparecer. Mas obrigado pelo papo, foi um prazer aí. Boa, muito bom. Que legal muito te legal. reencontrar, acho que a gente não tocou nesse assunto, Verdade. mas a vida, pessoal, ela dá muitas voltas, assim. Sim. Conheci o Lucas há mais ou menos 14 anos. Eu acho né? que foi 2011, 2012. 15, 14 anos. Aí. A gente foi para um retiro da Sim. igreja, da sua igreja. Conheci seu irmão, Gabriel, conheci seu pai, foi incrível. E anos depois, uma década depois, a gente se reencontrou nas redes sociais. Foi. Ano passado eu fui para um evento, você tava do The News, né? O Isso. 6 em 6. Te vi lá, a gente trocou ideia. E que bom tá aqui. Bem legal. Feliz também ver onde você chegou, a sua carreira. Muito, muito feliz. Parabéns pelo projeto. Obrigado, Vida cara. longa ao Papo de Marca. E vai ter que voltar aqui, cara. Vai ter que voltar pra gente falar de destrinchar mais esse processo de agência. Quem sabe a gente não marca com um outro convidado também, para até um formato que eu vou começar a propor para os convidados trazer 2 opiniões diferentes para a gente debater, a gente criar um debate interessante nesse sentido. Vai ser um prazer. Cara, engraçado isso que você falou da vida, né? De ter idas e voltas assim que a gente às vezes não entende, né? A gente morou no mesmo país, na Irlanda, foi para lá, não se encontramos lá e fomos nos reencontrar assim por uma coisa em comum, né? Que é a parte do audiovisual, que é a parte do marketing, assim. Então, principalmente aqui em São Paulo, né? Que a gente às vezes não tem tempo de fazer as coisas, de parar, de conversar assim sobre temas que a gente domina. Então foi bem interessante trazer você aqui, ter o tempo com você aqui. Uma pergunta que eu sempre faço para os convidados e nunca tive uma resposta igual. Então, depois de mais de 20 episódios aí, como a gente fala sobre marca, o podcast é sobre marca,
eu queria que você respondesse pra gente como que você quer que a marca Vinícius Souza seja lembrada pelas pessoas. Legal. Espero não ser eu a quebrar, então, essa sequência aí. Cara, eu nunca fui o cara brilhante, assim, sendo bem honesto e transparente. Mas eu sempre, acho que primeiro, confiei muito no meu taco, né? Sempre acreditei em Deus. A gente talvez falou pouco aqui, mas ainda que eu esteja um pouco distante de igreja, digamos assim, eu sempre estive próximo dele. E nos momentos difíceis eu sempre me apegava muito naturalmente, né? Então, cara, não sei o dia de amanhã, não tenho controle sobre isso, mas vou fazer o que está ao meu alcance. Claro. Então, talvez... É sempre difícil falar de você mesmo, mas eu sempre gostei de... o Vinícius é aquele cara que eventualmente eu posso contar com ele, sabe? Não importa a missão, eu posso não saber como fazer, mas eu vou dar um jeito. Sim. Eu sou fuçado ali, curioso, vou tentar dar um jeito, assim, sabe? Eu acho que é um pouco... E o skin in the game fez muita Sim. diferença pra mim, sabe? Então, das pequenas às grandes coisas, eu sempre acreditei que às vezes o cavalo passa uma vez só. Então você tem que... Eu lembro que, por exemplo, tinha acabado de chegar no meu timão e aí o Danilo me fez um convite um pouco aleatório, né? Na época eu falei, cara, não faz muito sentido, mas eu vou. Era um evento aleatório. E ali eu me aproximei muito dele, a gente ficou muito próximo e isso fez muita diferença, sabe? São às vezes nas pequenas coisas e que a turma pode ir, sabe? Talvez tudo tem um propósito, sabe? Talvez confia, trabalha muito, bunda na cadeira, sempre que a gente tem muito trabalho, e arregaça as mangas e faz acontecer, né? Não tem uma resposta bonitinha, talvez, para dar para a turma, mas é mais isso, né? Confia no teu taco, seja curioso, né? Busque se qualificar, principalmente hoje, o mercado está bem competitivo. E, cara, seja alguém que o seu líder possa contar, né? Seja Legal, alguém boa. que as pessoas, né, possam... Cara, esse cara vai dar um jeito e vai fazer acontecer, sabe? Acho que é um pouco isso. Que é o que você falou, assim, que pra mim ficou bem, bem nítido, assim. Você sempre foi um cara curioso, né? Você é uma pessoa que arriscou, confiou bastante e confia bastante no seu taco, igual você falou. E eu acho que é isso que tá faltando um pouco também, sabe? Aquela confiança, a autoconfiança de olhar para um projeto e falar, não, eu banco isso aqui. Às vezes a gente não tá preparado, na maioria das vezes a gente não tá preparado para grandes projetos, mas a gente precisa ter uma estrutura e essa autoconfiança com certeza é um diferencial, assim. Acho que o mundo é de quem faz, né? Exato. O mundo é de quem coloca ali na prática Exato. e bate no peito. Eu acho que faz muita diferença essa postura no dia a dia, sabe? Com certeza, com certeza. Cara, brigadão por ter topado o convite. Eu sei que começo do ano vocês não pararam toda a operação lá, né? Então emendaram aí bastante coisa para fazer. Queria agradecer também aos nossos apoiadores aqui do Papo de Marca Podcast. Agradecer a Flow Coffee Morumbi, que proporcionou e proporciona aqui o nosso coffee break, né? Pra gente receber o convidado aqui sempre com café, com lanche. Então agradecer ao pessoal da Flow Coffee Morumbi. É um restaurante localizado na zona sul de São Paulo, atrás do Shopping Morumbi. Então se você está buscando uma opção mais saudável de café da manhã, almoço, eles estão também disponíveis no iFood e todas essas outras plataformas de delivery. Agradecer também a agência B-Hub, que sempre nos recebe tão bem aqui nos estúdios em Moema, em São Paulo. Agradecer ao do Zé Café, que é uma microtorrefação de cafés especiais. Eles têm o objetivo aí de valorizar a produção familiar de produtores de café no Brasil e também incentivar o consumo consciente do café, né? O Brasil é o maior exportador de café e a gente acaba ficando e consumindo cafés nem de tão boa qualidade. E esse aqui, o do Zé Café, deixou para o nosso convidado. Espero que você goste de café, experimente lá com a sua família. Obrigado, Zé. Tenho certeza que você vai gostar. O link dos nossos apoiadores estão aqui na descrição. Então, do Zé Café tem um episódio bem especial também com o dono da marca, né, o José Cursino, que a gente gravou. A gente passou aqui um cafezinho ao vivo para todo mundo
aprender. E eu acho que é isso, está entregue mais um episódio, mais uma semana. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilha com seu amigo, com sua família, algum parceiro aí que você acha que vai fazer sentido esse episódio. Clica aqui também no botão de gostei, do like. E é isso, tá entregue mais uma semana. Obrigado, Vinícius, obrigado você que chegou até aqui. Valeu, até semana que vem.